Ah, que delícia! Saindo do forno. Olha o cheiro. Tá sentindo daí? Não tá não? Ai, que delícia, um pão de queijo. Muito boa tarde para você, amigo e amiga do Balanço. Chegamos com o principal programa de notícias da hora do almoço com imagens dessa que é a nossa paixão gastronômica. Você sabia que amanhã é o dia dele? É, o dia do pão de queijo. Ele está no top 10 dos melhores cafés da manhã do mundo, você sabia? O meu, inclusive. Hoje eu troquei a água pelo cafezinho para te dar boa tarde aqui hoje, meio-dia em um ponto aqui. Meio-dia em ponto, estamos aqui, meio-dia em um agora, para dar boa tarde para você. O cafezinho é para abrir meu apetite. Vai que alguém manda um pão de queijo para mim. Você sabia que amanhã é o dia do pão de queijo? É, ele tem um dia só dele. O nosso saboroso e indispensável pão de queijo é assunto de uma reportagem especial que a gente abre a edição de hoje. Vamos assistir. Um sabor que ultrapassa o tempo, gerações e agora a geografia. O quitute, queridinho de Minas Gerais, chega aos rankings internacionais. O pão de queijo, esse ícone da nossa culinária, acaba de conquistar o paladar do mundo. Ele entrou para o top 10 dos melhores cafés da manhã do planeta. Com nota 4,5 de 5, o pão de queijo ficou na 8ª posição do ranking mundial, de acordo com uma das plataformas mais respeitadas da gastronomia internacional. Ficou à frente até das famosas empanadas argentinas. Mas o que tem por trás de tanta fama? Quando você está comendo pão de queijo, assim, o que vem, assim, além do sabor, né, que é uma delícia? Vem com conforto, assim, né? Lembrança de comer pão de queijo com a minha família, com a minha avó, fazendo pão de queijo quando eu era criança. Memória afetiva. Isso. E me conta uma coisa, você acha que o pão de queijo merece esse título? Merece demais. Por quê? Porque é o melhor café da manhã, lanche da tarde, qualquer horário. Você gosta de pão de queijo? Eu amo pão de queijo, o de Minas é o melhor, né? Você sabia que ganhou entre os top 10 cafés da manhã do mundo? O pão de queijo é o mais. O pão de queijo foi eleito o top 10 dos cafés da manhã no mundo. Você acha que merece? Merece. É a iguaria do Brasil, né? Eu acabei de sair ali agora do CC, peguei um pão de queijo pra mim também, então você me pegou no momento certo. E tava bom? Tava, com certeza, tava quentinho. E como que você prefere pão de queijo? Mais cru, mais sequinho? Como é que é? Eu prefiro ele um pouco mais cremosinho. Não tão seco, mas de preferência quentinho, igual tava o que eu acabei de comer. O sabor que hoje conquista o mundo começou de forma simples e tem história. A origem da receita está nas cozinhas dos afro-brasileiros escravizados, que utilizavam polvilho derivado da mandioca para assar bolinhos. O queijo só chegou mais tarde, no século XIX, quando os laticínios se tornaram mais acessíveis no estado. Hoje, em pleno século XXI, ele continua fazendo história e ganhando novos sabores e recheios. Aqui, nessa pão de queijaria, são oferecidos mais de 25 tipos diferentes. Tem pão de queijo recheado com presunto e mussarela, lombo suíno, estrogonofe e até filé mignon. Chique, né? O nosso pão de queijo ele é feito com uma massa que não vai óleo, ela vai manteiga, usa-se fécula de mandioca, polvilho, ovos, leite. E o nosso diferencial é que ele não é escaldado, é um pão de queijo feito a frio, né? E por não se usar óleo e usar manteiga, o sabor é diferente, a textura dele é diferente, pela composição dos ingredientes que vão na receita. São 25 tipos de pães de queijo, né? Como é que é pensar nisso tudo, testar sabores? A gente tenta estruturar alguns sabores que são mais tradicionais, mas a demanda que a gente tem também dos clientes de ouvir o que eles gostariam de ter, né? Isso vai acrescentando o portfólio nosso. Mas não para por aí não. A massa do pão de queijo aqui também acaba em pizza. E eu experimentei, é claro. Eu estou aqui diante de tantas delícias para experimentar, porque eu preciso passar para você aí em casa se realmente está bom, né? Eu preciso comprovar
né, se está realmente saboroso. Você sabe que eu tenho essa missão, né? Então, como uma boa mineirinha, né, eu escolhi aqui, ó, esse aqui, que é o pão de queijo com o queijo canastra. E claro, tô com um cafezinho aqui também. Vamos ver se tá bom? Vem comigo. Eu sei que é feio falar com a boca cheia, né? Mas, gente, perfeito. É o pão de queijo, gente. É a nossa, né, especiaria mineira que está aí, ó, ganhando o mundo. E eu aqui vou continuar comendo. Servidos? Mas nessa época em que comer saudável está cada vez mais em alta, será que dá para comer pão de queijo todo dia sem culpa? Para saber, fomos conversar com quem entende do assunto. Quando a gente fala sobre o valor nutricional, o valor calórico do pão de queijo, a gente precisa pensar assim. Ele é, sim, de um valor energético considerável, porque a gente tem na composição, né, o polvilho, que é uma fonte de carboidrato, ovo, queijo, leite e óleo e gorduras. Então, a gente tem 3 nutrientes, né, carboidratos, proteínas e gorduras. Quando a gente pensa do ponto de vista nutricional, são 3 combinações importantes para a saciedade, que acaba sendo uma composição até melhor do que as pessoas costumam consumir, que é o pãozinho com a manteiga, que acaba não tendo toda a junção dos ingredientes. Mas quando a gente fala sobre tornar ele de um valor nutricional melhor, a gente pode fazer combinações. Então, ele pode fazer parte, sim, de uma refeição, como um café da manhã, e a gente melhorar esse valor nutricional como? Então, se a gente tem um pão de queijo, vamos trazer ali uma porção, por exemplo, de frutas, com um mamão com chia, ou nós podemos melhorar o valor proteico também desse pão de queijo, colocando o pão de queijo com um iogurte, ou muitas pessoas fazem a própria massa em casa. Então, uma ideia seria adicionar nessa massa do pão de queijo alguns cereais, então uma linhaça, uma chia, para trazer mais fibra e fazer com que a gente tenha menor índice glicêmico no consumo desse alimento. Ai, que maravilha! Tudo é equilíbrio, né? E já que está liberado comer com moderação, nossa equipe foi até a casa da Dona Lúcia. Ela é quitandeira e faz pão de queijo desde os 10 anos. Mais de 60 anos misturando essa massa, que agora é famosa mundialmente. Ela representa milhares de mulheres que carregam no braço, no forno e no coração a força da culinária mineira. Aprendi com a minha mãe, porque a gente morava em fazenda, né? E sempre ela fazia pão de queijo para a família, para os peão que trabalhavam na roça. Então era assim, sempre que tinha as coisas no jeito, fazia pão de queijo, né? Então a gente foi aprendendo a fazer o pão de queijo. E depois que eu casei, aí que eu fiz mais mesmo, né? Porque a gente, para a família também, né? O marido também gostava muito de pão de queijo. E a gente sempre fez pão de queijo. E é uma tradição, né? Fazer o pão de queijo. O dia que eu não tenho pão de queijo aqui, essa casa aqui não tá me cabendo, não. O dia que não tem pão de queijo, a casa tá sem graça. Tá sem graça. Está aqui os segredos de um pão de queijo tradicional. Aquele que faz a gente pedir mais um e mais outro. Opa, tudo tem que ser com equilíbrio. Qual que é o segredo de um pão de queijo gostoso? Olha, é esse aqui mesmo, vocês estão vendo aqui, ó. Essas medidas, num quilo de pão você põe 3 copos de queijo. Aqui os ovos, varei que tem ovo pequenininho, igual esse caipira pequeno, né? Aí você tem que, se ver que a massa tá meio dura, você tem que pôr ou um pouquinho de leite ou mais um ovo. Me conta uma coisa, eu acho que o segredo, claro, os ingredientes são importantes, mas eu acho que tem um outro segredo. Sabe qual é? O amor. Um carinho com amor, é isso aí. Um carinho com amor, tem que fazer. Se você faz uma coisa que você não gosta de fazer, você fica nervosa. Ah, eu não queria fazer isso. Eu acredito que às vezes não fica bom, né? E aí a senhora faz com amor? Faz com amor, faço com amor. E depois da massa pronta, eu tive que fazer o sacrifício de experimentar. Será que tá boa essa massa? Bom, então eu tô aqui, né, com a Dona Lúcia,
Já sovou esse pão de queijo, essa massa, na verdade. E agora ela pediu pra eu provar, gente. Eu vou pegar aqui e provar o sal, pra ver se tá bom. Gente, eu como sou boba, né? E como uma boa mineirinha, né? Que gosta de uma massa de pão de queijo. Não sei você aí em casa, mas eu gosto, tá? Tem gente que não gosta, né, dona Lúcia? Não, tem gente que não gosta. E a senhora gosta? Eu amo. Dona Lúcia é das minhas. Eu amo. Se eu fazer aqui não pôr um pouco na boca, pra mim não tá bom não, viu? Então pronto, vamos provar, né? A massa pra depois provar o pão de queijo, né? Não, pra ver se tá boa de sal. É só por isso, tá, gente? Ó. Gente, perfeita. Pode enrolar o pão de queijo que tá bom. Tá bom, né? Vamos? Então tá, vamos. Então bora lá. E agora é enrolar, ir pro forno e saborear. Tudo com muita alegria. Esse sabor do sorriso da Dona Lúcia, ninguém vai conseguir copiar. Que delícia! Mais do que comida, o pão de queijo é história, afeto, identidade. Bolinha de sabor que nasceu da resistência, cresceu com o tempo e agora é aclamada mundo afora. E a gente nem precisava de ranking para saber disso, né? Tem coisa que só Minas Gerais sabe fazer. E o mundo agora agradece. Que reportagem literalmente gostosa, né? Ei, tem coisa que não tem segredo, não. Num pão de queijo, o que não pode faltar é queijo, uai. Não, porque tem uns lugarzinhos aí que a gente vai, que você compra umas pelotas de polvilho, que é puro sal. Você não sente o gosto do queijo nem de longe e cobram caro por isso, dizendo que é porque o preço do queijo tá caro. Mas cadê o queijo? Gente, pão de queijo não pode faltar queijo. Senão você desonra a nossa iguaria que nos dá tanto orgulho. E além do queijo, lá em Patos de Minas, o pessoal inventou uma receita, digamos que é para deixar tudo que já é bom ainda melhor. Aí a gente falou assim, ó, Rafa, vai lá conferir e provar. É um pão de queijo recheado com linguiça. E eu tô vendo aí na mão do homem, o trem é servido, hein? Boa tarde, Rafa. Boa tarde para você, Tarsis. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Estou aqui com o Tifuca. Ele é muito conhecido por esse nome aqui, né? É em uma cafeteria que fica bem no centro da cidade. Aqui, na verdade, é uma espécie de padaria, né? Um café expresso. Uma lanchonete de 86 anos. O nome de Café Expresso. 86 anos de história. Aqui a gente está na Major Gotti. Dá para ver que está lotado. E eu fiquei sabendo que um dos cardápios que faz mais sucesso aqui, apesar de ter uma grande variedade de salgados ali na estufa, é o pão de queijo, Tifuca. É o pão de queijo com linguiça ou com lombo, mas o pão de queijo com linguiça que é o mais importante. Olha lá, pão de queijo mineiro, feito especial com ovo caipira e queijo mineiro, tudo caipira. Agora, esse pão de queijo realmente é pão de queijo? Realmente tem queijo nele? Ele tem, esse tem o queijo de primeiro, o queijo da roça mesmo, e o ovo caipira, que é o ovo vermelho do caipira. Como que foi que surgiu essa moda de colocar pão de queijo com linguiça, pão de queijo com lombo, pão de queijo até com goiabada, tem gente que faz, né? Exatamente, é por o seguinte que eu tenho muitos anos de balcão, eu tenho 58 anos de balcão. Antigamente não tinha tanto salgado, a variedade salgada, antigamente a coxinha, todo mundo é só coxinha. E então arrumava um pão de queijo com linguiça, ou um pão de queijo com uma pelota. Então onde é que surgiu o pão de queijo com linguiça, que aí vai vendo as variedades salgadas que a gente vai inventando, né? Que antigamente os originais era só coxinha, né? E pão de queijo e biscoito. Se diz o mineiro, vocês arrumaram um trem para colocar no pão de queijo. Exatamente, um trem está dentro do pão de queijo. Pode vir aqui que tem um trem dentro do pão de queijo. Tá? Qual que é o diferencial do pão de queijo de vocês aqui? A diferença dele é que nós somos, exatamente, é caipira. É o queijo mineiro, caipira, o queijo curadinho e o ovo caipira também, que a gente compra diretamente das roupas. Agora, vamos fazer o seguinte.
Deixa eu virar aqui a câmera, Tassis. Vamos preparar esse pão de queijo? Vamos mostrar ali o preparo desse pão de queijo, né? Porque a gente vai mostrar aqui, ó, inclusive, né? Como essa padaria tá cheia aqui no centro da cidade, viu, ô Tassis? Muitas pessoas aqui e a gente vai preparar agora esse pão de queijo. Olha aqui, estufa tem muito salgado, mas quando chega aqui, o pessoal fala assim, eu quero um pão de queijo com um trem dentro aí. O que é? A linguiça. A gente vai preparar aqui, mostrar como que é feito esse preparo. Pode ir lá, Tifuca. O Tifuca vai preparar o pão de queijo. A gente vai oferecer para um cliente aqui, para o cliente experimentar, para saber se está aprovado ou não. Ó, ele corta, né, o pão de queijo bem no meio. Pão de queijo grande, hein, Tifuca? Exatamente. É o tamanho da linguiça, grande também, ó. Tá vendo? A linguiça mineira também. A linguiça mineira, a linguiça caipira, do açougue do Motinho tradicional, um açougue mais velho que é Peterson. Coisa boa. Agora vamos oferecer para um cliente aqui, ó. Um cliente que gosta do pão de queijo. Vamos lá, vamos sortear um cliente para comer o pão de queijo com linguiça. Ó, vamos lá. Você vai experimentar o pão de queijo com linguiça aqui do Tifuca. Do Café Expresso, bacana demais. Melhor lugar de Patos, meninas. Agora me conta uma coisa, você gosta do pão de queijo com linguiça? Adoro pão de queijo com linguiça. Por que foi que surgiu esse negócio de colocar uma linguiça dentro do pão de queijo? O aperitivo não veio, né? Você me traiu. É uma pinguinha, a linguicinha aqui, um molhadinho, o pão de queijo, bacana demais. Muito bom, muito bom. Tem que estar acompanhado com a branquinha? Tem que estar com a branquinha. Dá uma mordida e fala se tá bom mesmo. Olha lá, ó, ao vivo no Balanço Geral, hein? Qual que é o seu nome? Jacques. O Jacques custou falar o nome dele, ó. Tá gostoso, né? Então a gente vai encerrando aqui, viu, Tassis? Mostrando lá, ó. Tem telespectador ali acompanhando a gente, inclusive, o pão de queijo com linguiça família aqui, toda reunida, toda a família? Toda a família. De Goiânia ainda. Aí, ó, Jacques, abraço pra você e pra toda a família aí, ó, comendo pão de queijo do Tifuca. E felicidade para vocês, tá? Muito obrigado. Obrigado, Tifuca. Obrigado, parabéns. Deu vontade de comer. Quando eu for em Patos de Minas, eu já sei onde eu vou lanchar. Abraço aí pro amigo e para toda a família dele que tá ali, ó. Aí, ó, além de estar comendo, estão acompanhando a live lá pelo YouTube em tempo real. Você sabia que, além de acompanhar o Balanço Geral aqui pela TV, você pode nos assistir também pelas redes sociais, pelo YouTube, transmissão simultânea. Você vai no nosso Instagram, você também consegue nos assistir. Não dá para ficar de fora, não dá para ficar longe da gente. O principal programa de notícia da hora do almoço, todos os dias, de segunda a sábado.